Olá! Bom, dando continuidade aos nossos trabalhos aqui no canal História em Movimento, nós vamos inaugurar mais uma lista de reprodução, mais uma seção do canal, a lista de Brasil Atual. Lembrando que a ideia dessa lista é dar conta, aí, grosseiramente falando, do que seria o Brasil do século XXI. Naturalmente teremos uma variedade muito grande aí dos materiais que possam vir a aparecer nessa lista. Começamos com um programa entre aspas que foi ao ar pela Globo News em 13 de setembro de 2011. Tivemos dois debatedores, o professor Roberto Romano, professor da Unicamp, e o professor Vladimir Safatli, professor da USP, da Universidade de São Paulo. E um tema grande, que é corrupção. Nós sabemos que esse é um tema grande por várias razões, mas principalmente porque somos cidadãos brasileiros. Eu sempre penso que é interessante, até por dever de ofício, um enfoque histórico, mas nesse caso com bastante cuidado, para que não caiamos, para que não corramos o risco de cair naquela questão de que esta nação realmente está fadada a ser corrupta, nós não temos jeito, esse tipo de coisa, que só vai nos levar onde já estamos, ao imobilismo, a ideia de que as coisas não têm jeito, e isso não é possível, isso não é racional, isso não é viável. Há uma infinidade de exemplos a pensar isso. Existe a polêmica, para alguns sim, para outros não, e pode-se dizer que talvez mais para não do que para sim, a respeito da Carta de Caminha, por exemplo, que seria a fundadora da corrupção no Brasil, pelo suposto pedido de emprego do escrivão pelo Vaz de Caminha ao final da carta, que provavelmente não é tão pedido de emprego assim, mas soa mais como pedido de justiça. Enfim, o que vale lembrar é que normalmente essa interpretação ela corre esse risco, que é de dizer, olha, a carta fundadora do Brasil português já trazia essa semente da corrupção. Isso não é bom, porque isso nos leva a essa situação de imobilismo, de achar que realmente as coisas não têm jeito. Isso, reforço, além de não ser bom, não é racional. As nações, em certa medida, são aquilo que elas se propõem a ser. E aí, partindo dessa premissa, esse debate, esse material de 20 e tantos minutos aí que veremos, ganha uma importância maior ainda. Porque a proposta dos dois debatedores é discutir a corrupção, principalmente focando na política institucional brasileira, mas tentando entender como é que ela se montou, como é que ela foi montada, quais são os interesses, quais são as visões, enfim, quais são as posições, e principalmente entender que se a coisa é assim, pode ser de outro jeito. É um caminho interessante, é um caminho importante, os dados, as colocações todas muito claras, muito cristalinas, podem nos ajudar a pensar e a partir desse pensamento, dessas reflexões, agir como cidadãos que somos, na busca de uma nação que seja a nossa nação, uma nação civilizada, uma nação justa, uma nação com conceitos de bem público, de bem comum, muito cristalinos, muito consolidados. Não temos outra opção. Se quisermos realmente fazer desta nação uma nação que mereça assim ser chamada. Que é o que todos nós queremos, é o que somente isso nós todos podemos querer como cidadãos brasileiros que somos. E esse material, com seus 20 e tantos minutos, esse debate muito bem conduzido aí pelos nossos dois debatedores, pode nos ajudar a formular reflexões importantes para agir nessa direção de, repito, bem comum e bem público, bastante consolidados como conceito e como modo de agir. É o que a gente pode ver a partir de agora na sequência desse material que foi ao ar pela Globo News, programa entre aspas, de 13 de setembro de 2011. Toma lá da cá com os aliados, faxina contra a corrupção, isso não existe no governo, de acordo com Dilma Rousseff. Numa rara entrevista ao Fantástico, ela garantiu que nada cedeu aos aliados que não quisesse e que é impossível acabar com a corrupção, apenas torná-la mais difícil para os corruptos. Até da fama de durona, a presidente tentou se afastar,
ao dizer que suas broncas são meigas. Mas será que tudo isso combina com estes 9 meses de governo? 3 ministros já foram afastados sob suspeita de corrupção. E a voracidade dos aliados por cargos não parece ter diminuído. Os especialistas culpam o chamado presidencialismo de coalizão, que no Brasil transformaria a negociação política em balcão de negócios. Como escapar desta armadilha? É possível combater a corrupção e, ao mesmo tempo, manter as boas relações com a base aliada? É uma equação complicada para o presidente resolver. Mas, como diria Bismarck, abre aspas, política não é uma ciência exata. Fecha aspas. E para falar sobre os dilemas éticos e políticos enfrentados pela presidente Dilma Rousseff nesses primeiros meses de governo, recebemos Roberto Romano, professor de Ética e Filosofia da Unicamp, e Vladimir Safatli, professor de Filosofia da USP e colunista do jornal Folha de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. No Brasil é sempre complicado resolver essa questão, né, de relacionamento com os seus apoiadores e, enfim, manter a ética. Para vocês, como a presidente está resolvendo essa questão? Vamos primeiro, Romano. Eu acho que ela está ainda com 8 meses de cargo e resolver essa questão eu acho que é praticamente impossível, concordo com ela. Uhum. Você tem uma herança de 500 anos de patrimonialismo, de centralização excessiva do poder, de controle dos demais poderes por um poder, né, no caso do poder executivo. Você tem um imenso território que produz oligarquias fortíssimas, que controlam com mão de ferro as suas regiões. É o caso, por exemplo, só para citar um caso do Sarney, né, mas podemos falar de outros. E com isso você tem um sistema extremamente fechado, né, de opções, né. A única solução seria federalização, democracia, né, e um controle maior por parte dos eleitores, dos seus representantes. Isso ainda está a caminho. Safatli, como você acha que a presidente Dilma está lidando aí com essa problemática? Acho que ela se demonstrou mais sensível à opinião pública do que os seus antecessores, né? Do que o governo Lula ou mesmo o governo Fernando Henrique, o que é uma virtude da parte dela, né? Agora, eu concordo também que é uma questão estrutural na corrupção brasileira, que não vai ser mudando pessoas que isso vai se modificar, né? Acho que tem ao menos três problemas que são decisivos nessa questão. Primeiro, de fato, o presidencialismo de coalizão brasileira é uma aberração mundial, né? Quer dizer, o Brasil deve ser um dos poucos países no mundo onde um partido não consegue ter maioria no Congresso. Quer dizer, só o PMDB, acho que em 86, 87, teve mais de 250 deputados, né? O que seria uma maioria. Quer dizer, hoje é praticamente impossível isso. Te obriga a fazer coalizões totalmente heterócritas que são mobilizadas a partir desse tipo de negociação interminável entre o Congresso e o Poder Executivo, né? Uma outra questão que me parece muito importante é as campanhas são radicalmente caras no Brasil. Se você fazer um deputado federal no estado de São Paulo, você não sai por menos de 3 milhões de reais, né? Quer dizer, isso faz com que você tenha uma mobilização financeira, né, que faz com que, em certas situações, tenha a mesma plutocracia no Brasil, né? Então, quer dizer, conseguir um modo de barateamento radical das campanhas seria uma questão muito importante, né? Eu acho que ela tem um terceiro problema, que é, no Brasil a gente insiste muito em falar sobre os corruptos, mas nós temos uma leniência absurda com os corruptores, né? Quer dizer, os conjuntos de corruptores do Brasil é mais ou menos o mesmo desde a ditadura militar. Quer dizer, você tem grandes construtoras, você tem bancos, né? E eles nunca são colocados na linha de tiro, né? Ou seja, você nunca viu um dono de construtora que foi preso, né? De grande construtora que foi preso, um banqueiro que foi preso. Então, acho que quando os corruptores também começarem a ser culpabilizados, é possível que alguma coisa seja mais fácil nesse sentido.
Romano, você concordaria que a presidente Dilma está tendo mais sensibilidade para essa questão do que os antecessores? Eu acho que ela está aprendendo um pouco, né? Veja, ela não tem carreira política, salvo a política da esquerda na sua juventude e depois um trabalho praticamente de executiva, né? Ela não tem nenhum cargo fora da presidência da República que ela tenha sido eleita. E ela está aprendendo essa dura lição de tratar com verdadeiras quadrilhas. Então, eu não tenho nenhum problema de dizer isso, né? Porque a maneira pela qual alguns partidos políticos se comportam, né, é absolutamente digno de quadrilha, né? Então, é uma situação muito complicada. Mas, aí eu acho que ela está emitindo sinais contraditórios e muitas vezes ambíguos, né? Ela aceita essa ideia de que está fazendo uma faxina, né? Ela assume essa atitude. Mas diz que não é faxina, que não existe faxina e tal. Quer dizer, então isso, veja, ela tem que pagar também um tributo à hegemonia do ex-presidente Lula dentro do PT e dentro da esquerda em geral, né? Quer dizer, é um estilo diferente de ser, né? É uma maneira diferente de ser, ela não tem aquele carisma, não tem aquela facilidade de falar com multidões, né? E nem com jornalistas, né? Mas ela está aprendendo. Acho que com o tempo talvez ela se saia bem. Essa fato, você acha que ela está sendo ambígua nesse momento, assim, e por quê, né? Para justamente balancear com a base aliada que ela precisa dela e também com a herança do presidente Lula? Veja, por mais boa vontade que um governante tenha, numa situação como essa, que é a situação brasileira, quer dizer, ele tem limitações muito claras no sentido do que ele pode fazer e do que ele não pode fazer com seus aliados, né? Então, eu acho que talvez uma questão interessante a ser posta é até que ponto nós estamos dispostos a continuar submetendo nossa democracia a esses limites. Certo? Quer dizer, essas questões de corrupção, elas deveriam ser boas questões para nos levar a compreender muito claramente que é necessário colocar na pauta do debate do dia o que é a democracia brasileira, quer dizer, quais são as suas limitações, por que de tempos em tempos nós somos submergidos por mares de lama de corrupção, pelo menos desde o início da nova república, né? Quer dizer, qual é a estrutura que segundo Romano, desde o início da nossa história. Sim, para não falar na ditadura militar, quer dizer, mas como era uma outra situação, uma dinâmica relativamente diferente acontecia. Agora, é fato que nós temos uma espécie de sazonalidade desse processo. A todo momento ele volta. Isso demonstra que a democracia brasileira ela não avança. Ela bate sempre nos mesmos problemas, né? Mas veja, justamente queria que você falasse disso. Então, o que acontece é o seguinte, é que você tem um país continental, né, com oligarquias que tem uma pauta regional. E o presidente da República é eleito por uma pauta nacional. As pautas não batem, né? Você concorda que é um problema? Há uma falta de sincronia aí, né? Quer dizer, os deputados e senadores precisam levar obras e recursos para suas regiões, né? Não é por maldade deles que eles praticam, é dando o que se recebe. Né? Mas, por outro lado, os recursos são finitos, os cargos são finitos, né? E aí nós temos sempre esse limite maldito, os 2 anos de governo do presidente, né? Quer dizer, se ele não consegue alguma coisa nesses 2 anos, evidentemente que ele vai levar, né, no papo até o final do seu mandato. Essa questão que o Vladimir levantou dos corruptores que nunca aparecem, nunca são punidos, isso seria uma dessas barreiras em que nunca são transpostas, nunca são derrubadas? Mas aí você tem que pagar um tributo ao modelo de desenvolvimento econômico que foi escolhido, não no período militar, mas foi escolhido no período Vargas. E depois, no período Juscelino Kubitschek. Essas empreiteiras apareceram quando? Quando houve a decisão, não a favor das estradas de ferro, foi um criminoso desmonte das estradas de ferro, e uma opção pelo transporte rodoviário, né? Então, a partir desse momento, você precisou de estradas, você precisou de uma série de coisas que deu esse alimento a essas corruptoras. E essas firmas, elas se tornaram poderosíssimas, né? E não há político brasileiro que diga não absolutamente a alguma delas, né?
em qualquer regime, qualquer período presidencial, do Juscelino até hoje, inclusive passando pelo período Lula, elas mantiveram seu poder. Concorda isso? Eu acho que tem um núcleo de corruptor no sistema econômico brasileiro que é intocável, isso, com certeza, né? Quer dizer, a gente está num país... Seria o núcleo duro dos corruptores? Não, o núcleo duro dos corruptores. Você tem banqueiro que não tem nenhum problema em dizer que tem facilidades no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, eu acho que a questão fundamental aqui, entre outras coisas, é até que ponto a gente está disposto a deixar o país um pouco à mercê desse tipo de processo, né? Quer dizer, até que ponto a gente não está disposto a problematizar muito claramente agora empresas privadas também. Quer dizer, a corrupção é uma articulação escusa entre empresas privadas e o governo, certo? E não adianta só bater no governo, né, enquanto você tem todo esse processo que está correndo solto. Eu ainda diria mais uma coisa, eu acho que um dos limites da democracia brasileira é a sua baixa representatividade popular. A participação popular brasileira é muito baixa, quer dizer, o povo brasileiro mesmo aparece... com toda essa eleição, não, aparece todo mundo votando. em situações de eleição e ponto final. Quer dizer, não tem mais nada além disso. Eu tenho certeza que você tivesse um aprofundamento do processo de democracia real, certo? Em direção à consolidação de uma certa participação popular, certo? Você faz com que os sistemas de lobbies tenham um pouco menos força, né? O Congresso, como essa caixa de ressonância de lobbies, funcione menos dessa maneira, né? Bom, na verdade, não é caixa de ressonância. O Congresso Nacional é um grande lobby. Ele não passa disso. Esse é um problema. Né? Mas, vamos dizer, mudança de tipo de votação, voto distrital, isso talvez, mas ajudaria alguma coisa, mudaria alguma coisa? Se você não tem essa participação popular, o que você tem? Você tem, na verdade, deputados, senadores, etc., que colocam a si mesmos como fins. Né? Eles não têm a pressão de baixo. Né? E aí você tem a teratologia do privilégio de foro, que é uma coisa que ninguém toca, ninguém discute, como se fosse um decreto. Só pode ser julgado pelo STF. E que vai contra quase a totalidade das nossas cartas magnas anteriores. Né? Quer dizer, é uma teratologia recente, né? E que eu não digo que o privilégio de foro veio criar a corrupção, mas que ele piorou a arrogância dos nossos políticos, aumentou. Né? O cara pode dizer tranquilamente que está se lixando para a opinião pública. Como disse um deputado tucano, eu não serei julgado por um juizinho de primeira instância. Tá certo? Você ele nós todos somos. Agora, isso é uma coisa que me estranha muito. A Constituição diz que todos somos iguais. Exatamente. Me estranha muito que o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, que é republicana, aceite julgar crimes nessa linha. Né? Quer dizer, a Constituição de 1934 proibia duas coisas: privilégio de foro, né, e tribunal de exceção. Né? Então, veja, de 34, né, quer dizer, quando você fala da Constituição Cidadã com essa boca cheia, aí essa questão da participação popular está claro. Você já tem um mecanismo para impedir, né, qualquer consulta mais importante. Porque veja, no projeto de reforma política relatado pelo deputado Ronaldo Caiado, como que era a lista? Quem vinha em primeiro lugar? Quem já estava no cargo. Né? Quer dizer, eles se auto-perpetuam. Né? Eles acharam a receita de se auto-perpetuarem no governo das regiões, né, com o sistema oligárquico, e estão se auto-perpetuando. Agora já tem filho, neto, né, ACM, não sei o quê, etc. Quer dizer, você já tem uma nobiliarquia republicana, que não é republicana coisa nenhuma. Né? Vamos usar a Constituição de 34, acho que foi a que menos durou, né? Pois e nós sabemos bem, né, por quê, né? Mas eu acho que essa questão da participação popular, veja, a gente está numa situação tal onde a participação ela pode não deixar de ser intermitente, né, para ser uma participação contínua. Quer dizer, você tem hoje, por exemplo, o Brasil é um país que tem acesso muito superdimensionado à internet. Você pode criar uma espécie de democracia digital, onde questões são decididas via consulta popular de uma maneira muito mais simples. O que não se pode aceitar é a inexistência de criatividade política nessa situação. Quer dizer, parece que não interessa sim, muito. Sim, mas é exatamente essa coisa. Você não, sejamos muito criativos no caso. Agora, isso somente do que aumente, né, a participação. Mas dá para entender por quê. Por exemplo, você pega a configuração de classe do Congresso Nacional. Quer dizer, você não tem mais, por exemplo, como teve no começo
da Nova República, personalidades que vinham de certos movimentos sociais, que eram pessoas que você vê que não tinham apoio financeiro. Né? Quer dizer, a quantidade de milionários que existe no Congresso Nacional, em certos partidos, é 60% do partido. Certo? Quer dizer, quem elas representam, então? Bom, e a própria reforma que constitui esse Congresso, que foi a reforma de abril, lá da época do governo militar, que fez essa representatividade que nós temos hoje, dando mais peso ao Norte e ao Nordeste, continua sem ser questionada. Na reforma política não se fala nisso. Exato. E isso é um peso completamente esdrúxulo no Congresso Nacional, que ninguém pensa em... Os próprios congressistas não vão mudar aquele jogo de forças. E depois procedimentos. Veja, a medida provisória, né? Lamenta-se, não se continua uma palha, né? O que faz com que o Congresso seja refém da presidência e a presidência seja refém do Congresso, permanentemente. Por quê? E é o toma lá da cá. É o toma lá da cá. Então, essa é uma situação... Uma vez eu disse para uns colegas seus que o problema é que nós temos um sistema de corrupção. E esse sistema é sincrônico. Né? Quer dizer, no mesmo momento em que um escândalo aparece diacronicamente para a imprensa e para a opinião pública, sincronicamente outros atos delituosos estão sendo feitos obrigatoriamente. Né? Quer dizer, então, se você não tem condição de perceber esse jogo, né, temporal inclusive, né, você não vai ter condição de tocar nesse problema. Né? O ministro Jorge Argel dizia, tempos atrás, que a corrupção estava sendo vencida no Brasil. Hoje ele está quase entregando a toalha, né? Quer dizer, a coisa está complicada. A gente vai ver como a presidente Dilma, na opinião de vocês, teria que lidar com essa situação para que realmente a gente avançasse um pouco logo depois do intervalo. A gente volta já. Nós voltamos agora com Entre Aspas e a pergunta que deixamos no ar foi como a presidente Dilma declarou. Ela disse que não havia faxina, mas a gente sabe que ela é uma pessoa de pulso forte e tal. Então, essa ambiguidade dela, no ponto de vista de vocês, é necessária, é uma esperteza, o que é? É a limitação da circunstância, né? Quer dizer, a questão toda é como sair dessa circunstância. Quer dizer, quem se indigna contra a corrupção, eu insistiria muito nesse aspecto, não pode ser contra o aumento da participação popular nas estruturas decisórias do governo brasileiro, certo? Quer dizer, a gente tem esse desafio a ser pensado. Por exemplo, por que não pensar alguma forma com que o orçamento nacional da União seja colocado em votação plebiscitária em certas circunstâncias, em certas questões, certo? Afinal de contas, quem paga a orquestra escolhe a música, quem está pagando isso é você, exatamente. Fez isso em nível municipal. Tudo bem, eu entendo que em nível nacional, num país continental, você tem desafios monstruosos. Mas a política é a capacidade de você vencer a monstruosidade dos desafios. Então não há política no sentido grande do termo no Brasil atualmente, exatamente por causa disso. Porque a gente ficou numa situação onde, bem, o que acontece com a Dilma? A Dilma, ela tem uma situação muito parecida com o que o Vargas tinha, né? Que era, o Vargas costumava dizer, meu problema maior não é com os meus inimigos, meu problema maior é o que eu vou fazer com os meus aliados. Certo? Quer dizer, quem tem uma coalizão tão heterodoxa quanto ela tem, esse é o grande problema, e esse é um problema que vai ser sempre dessa natureza, certo? Agora, volto a insistir, se tivesse outra pessoa no lugar, o problema seria o mesmo, certo? Então essa é a questão, me parece. Romano, o que você acha? O que eu acho é que ela procura, veja, ela é muito bem aconselhada, né? Eu sempre digo que um dos ministros mais importantes dos governos petistas é João Santana. Ela é muito bem aconselhada. Então ela sabe fazer jogadas de marketing bastante interessantes. Só que ela não tem o físico de rola, né? Ela não tem aquela performance do ex-presidente Luiz Inácio ou do próprio Fernando Henrique Cardoso. Ela não tem essa. Então ela está aprendendo. Eu acho que com o tempo ela vai conseguir estabelecer uma média, né? Porque não tem outro jeito. Veja, nesse sistema diacrônico,
né? Hoje mesmo nós já temos essa história da empregada do ministro com dinheiro público, né? Amanhã vai ser outra, vai ser outra, vai ser outra. Quer dizer, se não for produzido um modus operandi, né, de tal modo que ela se salve e que deixe que a base aliada se responda por si mesmo, né? Aí, evidentemente, porque essa é a grande armadilha, né? Os integrantes da base aliada, confiados no privilégio de foro e confiados na dependência da presidência, né, fazem e acontecem, né? E depois jogam o problema para o Planalto, né, para o Palácio Planalto. Agora, eu acho que ela tem que começar a colocar essa base aliada para dançar a quadrilha. E seria o caso dela ser mais incisiva na questão de reformas políticas mais profundas? Eu acho que sim, eu acho que ela tem que estabelecer esse programa. Se ela não estabelecer esse programa, evidentemente ela terá um mandato vazio. Agora, o problema é que a discussão sobre reforma política do Brasil foi completamente esvaziada. Você vai ver qual é a pauta da discussão. Afinal de contas, o senador vai ter 4 anos ou 8 anos. Então, até por isso ela não deveria, vamos dizer, tomar mais à frente e propor coisas mais profundas do que ficar, vamos dizer, nessa generalidade que não interessa muita gente? Acho que dificilmente ela vai fazer isso porque não há um ator político, mesmo na base aliada, que seja interessado nesse sentido. Quer dizer, não há nenhum partido dentro da base aliada que esteja realmente disposto a fazer uma reforma política profunda, né? Seria fazer alguns certos ajustes aqui, uma coisa ali, mas nada que diga respeito a, por exemplo, a baixa densidade de participação popular no Brasil, a certas situações onde o Congresso, não tem configuração muito clara, né, e coisas dessa natureza. Então, eu acho muito difícil que essa discussão, ou ela parte da sociedade civil, mas a sociedade civil é muito desorganizada, ou ela não vai ocorrer simplesmente. Então, estamos condenados a conviver ainda muito tempo com esse tomar lá da cá, esse jogo Congresso-presidente, olha, eu diria o seguinte, tem um momento, interdependência. Tem certos momentos raros, mas muito interessantes, onde a sociedade ela consegue acertar o problema que realmente está ocorrendo. Sei lá, como aconteceu no Chile, quando depois de anos e anos os estudantes falaram, não, tem um problema grave na nossa estrutura socioeconômica que é a educação privada, a gente quer educação pública, né? Então as pessoas começam a se mobilizar para esse tipo de questão. Quem sabe talvez a sociedade brasileira compreenda que por trás do problema da corrupção tem um problema político muito forte. E quando ela compreender e começar a insistir nesse ponto, aí as coisas podem se destravar. Eu acho que tem uma série de coisas que precisariam mudar. Por exemplo, a questão dos partidos políticos, né? Se você tem dirigentes partidários que ficam mais de 20 anos no cargo, você não tem modificação, você não tem renovação, né? É como na cartolagem do futebol. Isso. Né? Então, nós já estamos vendo uma segunda geração. Haja Roberto. Né? Então, eu acho que isso é um problema que toca efetivamente todos os partidos políticos. E a presidente, ela não tem condição de mudar isso no momento. Vladimir, muito obrigado pela sua participação. Roberto, muito obrigado. Vocês todos que acompanharam aqui o nosso programa, muito obrigado. O Entre Aspas volta na quinta-feira. Até lá!